Olha, 8 horas mais 36 minutos. Eu tô super curiosa porque hoje a gente vai falar de estreia. Estamos aqui na linha, né, com a nossa colunista, colunista de economia, Juliana Rosa. Ô, Juliana, eu te acompanho todos os dias aqui de Brasília, viu? Aprendo muito com a sua coluna e tô curiosa porque nesse novo programa, né, de sábado, o nome do programa é Economia pra Você. E aí eu te pergunto, né? Primeiro te dou o bom dia, seja bem-vinda para falar dessa estreia. E aí, de que forma essa economia vai ser para mim? Vai ser aquele programa da gente desburocratizar a economia para entender bem aí sobre o assunto? A ideia é essa. Que honra. Obrigada, Thalita. Te acompanho sempre também. Bom dia para você, para o Bom Ivan. dia. Está sempre aqui comigo, aqui em São Paulo. Bom dia para os nossos ouvintes. Uma honra que estar aqui com vocês também. Tenho um carinho enorme, uma admiração enorme pela Rádio Band News FM. Desde que eu comecei a trabalhar aqui, a ideia já era a gente conseguir trazer essa economia de uma maneira simples e, ao mesmo tempo, de uma maneira relevante. O que eu gosto muito de poder trazer aqui para os nossos ouvintes são assuntos que, de fato, mexem com a nossa vida e, ao mesmo tempo, quando eu procuro simplificar, claro, né, a gente sai daqueles termos herméticos e tal, que, enfim, não faz sentido para o jornalismo. A gente é uma ponte entre os grandes estudiosos que falam realmente, estudam aqueles termos mais complexos. O nosso desafio é traduzir isso para você, ouvinte, mas, ao mesmo tempo, minha preocupação ao longo de toda a minha carreira jornalística, Thalita, Evan, era simplificar, mas preservando a consistência dessas informações, porque muitas vezes, na hora de simplificar, se você não entende profundamente aqueles estudos, acaba resumindo de uma maneira até errada, né? Então, minha preocupação sempre foi simplificar demais e acabar passando para o público algo que, no final das contas, é simples, mas que se acaba cometendo erros que comprometem ali a compreensão e a tomada de decisões. Então, economia para você, quando eu pensei, é poder trazer as grandes cabeças aí da nossa economia, porque eu sempre foquei a minha profissão em educação, venho de uma família de educadores, meu pai era jornalista, minha mãe é educadora, tenho educadores por todas as partes, aqui meu marido é professor de história, minha irmã também é professora, e minha mãe sempre com um compromisso muito grande de educação em escola pública. Então acredito muito na educação para que a gente possa transformar o país, para que a gente possa tomar decisões melhores na nossa vida. Então, estou muito feliz de poder ter esse espaço para que a gente possa trazer grandes estudiosos, grandes cabeças, e acho que tem muita notícia que circula, e a gente está fazendo uma campanha importante aqui no Grupo Bandeirantes contra as fake news, e muitas vezes a gente fica perdido, né, no meio de uma enxurrada de informações, sem saber, né, o que é realmente notícia, o que é realmente seguro ou não. Então, a ideia da economia para você também é eu fazer uma curadoria aqui de quais são as grandes referências nas áreas de estudo, para que a gente possa entender de fato o que está acontecendo, sair de uma discussão que muitas vezes acaba confundindo mais do que ajudando, e acredito muito que a educação, a compreensão das informações econômicas transformam vidas. Então vai ter muita informação e também muita informação de investimento, porque, Thalita, Ivan, vou te falar, viu? A gente trabalha tanto, né? E aí tem aquele dinheirinho suado quando sobra. A gente tem que pegar aquele dinheiro e fazer ele trabalhar pela gente também. Então, muitas vezes, escolher um investimento ruim, você faz o dinheiro não render. Se tem aquele dinheirinho suado, você tem que fazer o seu dinheiro render. Muitas vezes a gente coloca, deixa aqui, né? Deixa que o gerente do banco faça. Gente, banco, vou falar para vocês já, hein? Eles querem ganhar dinheiro, eles não querem ajudar a gente. A verdade é que banco está sempre querendo lucrar muito. Então, se a gente não tem um mínimo de conteúdo ali para poder argumentar aonde a gente quer colocar o dinheiro, a gente acaba, obviamente, escolhendo uma opção que é muito melhor para o banco do que para a gente. Então, a ideia também é a gente poder trazer informações financeiras
para poder fazer escolhas importantes, se livrar de dívidas, porque a gente está num momento de alto endividamento, e a gente poder contribuir, Thalita, Ivan, para esse espaço aqui tão nobre da Rádio Band News FM, e o compromisso da rádio também em poder ajudar nesse momento em que a gente tem um recorde de endividados no Brasil, são 70 milhões de pessoas, temos uma oportunidade agora de renegociação de dívidas, e o máximo que eu puder trazer aqui de orientação financeira vai me fazer realmente muito feliz de aproveitar aqui esse espaço que a rádio está dando aqui nesse momento. O nosso ouvinte falou aqui, a Juliana Rosa, além de explicar muito bem, é uma simpatia. Vou ficar na sintonia para ouvir o programa dela às 10 horas, porque estreia hoje aqui na Band News FM, o programa é no Band News TV também, né, Ju, e aqui daqui a pouquinho a gente tem a estreia do Economia para você às 10 da manhã, amanhã tem reprise também ao meio-dia. É engraçado, né, porque você estava falando isso, eu imagino que muitas pessoas devem te encontrar enfim, te pedir uma ajuda de investimento e tal, como se você fosse economista, né? É como se você fosse... Mas a Ju, ela é jornalista, e o jornalista, muitas vezes, ele é o tradutor do absurdo, né? O tradutor do impossível. Eu tava aqui, por exemplo, só para pegar assim rapidamente, deixa eu falar de economia, né, Thalita? Se eu falar rapidamente assim no rádio, o IPCA acumula alta de 3,16%, o IPCA 15 soma 3,19% no mesmo período, e deve encerrar em 4,9%. O CMN, para a inflação oficial, fixou o IPCA em 3,25%, com uma margem de tolerância de 1,5% para cima ou para baixo. Isso não significa absolutamente nada. Então o papel do desenrola, para pegar o programa do governo aí e transportar para nossa conversa, né, Ju, é justamente isso, né, desenrolar e mostrar que às vezes não é um bicho de 7 cabeças, e muito pelo contrário, né, é muito importante que a gente entenda um pouquinho para poder, enfim, tocar a vida melhor e entender também melhor o que os grandes fazem, né? E aí eu digo, governo, bancos, né? Mercados, para a gente entender também o que eles estão fazendo do lado de lá, né? É meio traduzir o impossível, mas a gente tenta. Você falou aí numa outra língua, né, que se chama economês ou banco centralês, não é português, né? A gente sempre brinca que quando eu leio os documentos do Banco Central, eu falo, pelo amor de Deus, eu leio esses documentos há mais de 20 anos. E ainda assim, é o que você falou, claro que eu adquiri uma experiência de poder ter essa cobertura econômica ao longo aí da minha vida toda, praticamente, já quase comecei ali em economia, desde nova, então me especializei nisso, mas é uma linguagem super hermética, e sabe qual é a minha grande satisfação, Ivan, Thalita? E eu queria muito que o ouvinte também se sentisse à vontade de participar. Quando eu recebo dicas, informações e retornos, né, dúvidas compartilhadas, as pessoas me param na rua muito também para agradecer a troca de informação, para dizer que fizeram escolhas melhores, que compreenderam coisas que elas nunca tinham entendido ali no dia a dia delas. Isso significa cidadania também, né? Você poder entender o que está acontecendo na política, nas discussões econômicas, fazer escolhas melhores para o país e para você, né, enquanto pessoa física, enquanto empreendedor, né, alguém que está ali também tendo o seu negócio, isso é de uma grandeza muito emocionante. Eu sinto que quanto mais a gente tem essa troca com você, ouvinte, fica mais rico ainda o nosso trabalho como jornalista. Então, todo mundo que quiser participar, só colocar nas redes sociais #economia para você, e a gente faz ali uma compilação das principais dúvidas e traz para o programa. Eu fiz isso com o nosso convidado de agora às 10 da manhã, vai ser o José Roberto Mendonça de Barros, que é uma cabeça, né, foi colunista aqui da rádio, foi secretário de Política Econômica do Ministério da Fazenda, e a gente conversou muito sobre o que você pode esperar para a economia agora nesse segundo semestre, por que a economia está crescendo aí quase
2,5% que se fala esse ano, né, que é um PIB robusto, e as pessoas não estão sentindo isso na vida delas, né, no dia a dia. A gente fala que a inflação está cedendo e as pessoas falam aonde? Não é no supermercado que eu vou. Então, entender isso é muito importante para que a gente possa tomar decisões melhores na nossa vida. Isso faz toda a diferença. Então, participem. O Fernando Ferreira, da XP, é o meu convidado na área de investimentos, e ele fala sobre como que o processo agora de queda da taxa Selic, dos juros agora em queda no segundo semestre, o que vai favorecer nesse momento investimentos. Quais são os investimentos que vão ser mais favoráveis nesse segundo semestre e os que vão ser menos favoráveis agora nessa segunda metade do ano. Então, participem, troquem comigo, eu fico realmente feliz, emocionada. A gente quer a coisa que mais me faz feliz eu entro no Uber, entro no táxi, estou ali fazendo compra no supermercado, a pessoa do caixa comenta alguma coisa de economia. Nossa, eu reparei, outro dia você falou que a inflação tinha subido, porque teve um problema climático, e aí eu vi que o preço de um alimento tal disparou, lembrei de você na hora. Eu falo, gente, olha que legal, a economia está no nosso dia a dia, é uma ciência humana, né? Ela não é matemática complexa ali, se a gente imaginar que a economia é uma ciência humana. Então, é muito bacana a gente poder ter acesso a essas informações e perceber que a gente é parte da discussão da sociedade, a gente tem responsabilidade de fazer escolhas melhores para o país e para a nossa vida. Eu acho transformador. Você sabe que economia apareceu na minha vida, eu sempre gosto de falar isso, totalmente por acaso, porque o meu sonho sempre foi ser jornalista desde muito nova, de contribuir para o debate na sociedade, para a democracia, né, para ser ponte entre os debates na sociedade, e acabou que eu comecei rádio, comecei cobrindo área de polícia no Rio de Janeiro, eu sou carioca, né? Estou aqui em São Paulo há 8 anos, e aí consegui um emprego no Jornal do Comércio, que era um jornal de economia na época, porque tinha ali uma oportunidade de trabalho, e eu comecei ali desesperada, gente, assim como os ouvintes se sentem. Minha primeira matéria foi, olha, faça uma matéria sobre financiamento imobiliário, uma coisa básica, você coloca ali a importância da tabela Price, da TR, da TJLP, me deu uma dor de barriga. Eu falei assim, gente... Então, o meu grande prazer foi entender que a gente, como jornalista, aliás, quem é jornalista também, eu sou muito apaixonada pela nossa profissão, eu falo, gente, o jornalista não sabe qual é a resposta, mas a gente sabe qual é a pergunta. Então, a gente não tem que ter medo, a gente chega lá para a autoridade, chega lá para o especialista, faz a pergunta que nós, pessoas comuns, queremos saber, e aí a gente entregar essa matéria. Eu me lembro dessa do mercado imobiliário, quando eu entreguei para o meu chefe em pânico, e ele falou, nossa, essa matéria ficou super detalhada, né? Assim, passo a passo de tudo, na hora de poder escolher o financiamento imobiliário, ficou realmente muito bom, assim, bem didático. Eu pensei, é isso que eu quero fazer. E realmente é muito emocionante estar aqui com vocês nesse Economia para Você, a partir de hoje, aí, 10 horas da manhã. Perfeito. Juliana Rosa, então, você que está aí ligadinho, às 10 da manhã teremos a estreia do Economia para Você. Já vou ouvir aqui de Brasília, Ivan aí de São Paulo, e você também de onde estiver ligadinho na programação. Obrigada, viu, Ju? Obrigada. Um beijo para vocês. Valeu, beijo, Ju. Tchau, Esse tchau. negócio de economia, rapaz, quando eu pegava aquelas coletivas, Thalita, lá do Ministério do Planejamento, que eles não falam bilhões, né? Eles falam 1.000 milhões. E aí já dá um nó na cabeça das pessoas. Sabe o que eu fazia, Ivan? Diga. Rapidinho, só pra gente finalizar, que o tempo tá estourado. Ficava com aquela cara pleno, rosto pleno, e ficava, é verdade. Oh, com certeza, mas não entendia nada.